O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Lucas 19, um texto muito conhecido, que as nossas crianças sabem de cor, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra de encorajamento para mim e para vocês. Lucas 19. O presbítero ele já orou, então vamos fazer a leitura. Lucas 19, de 1 a 10 diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o relato de Zaqueu, meus irmãos. Mas antes de expor esse texto de Zaqueu, eu peço que os irmãos possam se atentar no relato anterior da cura do cego de Jericó, do versículo 35 ao versículo 43, aí, no capítulo 18. Percebam que o homem pobre que pedia esmolas, né, o texto fala que ele estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse homem escuta um barulho de uma multidão. E ele pergunta o que estava acontecendo ali. Aqueles que estavam próximos respondem que era Jesus, o Nazareno. Diante da oportunidade, esse cego, pobre, sentado à beira do caminho, clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqueles que estavam perto ficaram dizendo: Cala-te. Mas esse homem pobre, cego, ele não desistiu. Ele clamou mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao ponto de que, no meio de uma multidão, ele chama a atenção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta a esse homem: O que queres que eu te faça? E ele responde: que eu torne a ver. E o Senhor Jesus, além de curar a sua cegueira física, o cura de uma cegueira espiritual. O Senhor Jesus salva esse homem pobre. Fixa isso na mente. Volte mais um pouquinho no versículo 18 do mesmo capítulo 18. Percebam o relato do jovem rico. No versículo 18 diz que certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta linda, irmãos. O Senhor Jesus responde, e o Senhor Jesus, ele enumera os mandamentos no versículo número 20. E depois que o Senhor Jesus falou sobre os mandamentos, no versículo 21, o jovem rico responde: Não, isso aí eu tenho observado desde a minha juventude, Jesus. Isso é tranquilo para mim. Mas aí no versículo 22, o Senhor disse que ainda faltava algo naquele jovem. Vende tudo que tens e dá aos pobres. A atitude desse homem rico é o que? Ele ficou triste. Ele ficou muito triste. E olhando para essa atitude, o Senhor Jesus diz que dificilmente os que têm riqueza entrarão no reino de Deus.
Por quê? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Percebam, um homem cego, assentado à beira do caminho, pobre, foi salvo. Um homem rico não foi salvo. Então, a pergunta que vem é, o parâmetro para ser salvo é ser pobre? Para aqueles que vão herdar o reino de Deus, devem ser pobres? A resposta nós iremos ver durante o relato de Zaqueu, do capítulo de número 19. O que eu posso adiantar para os irmãos é o seguinte, que o Senhor Jesus, no relato aqui, ele estava buscando os seus eleitos. E ele ainda busca e salva perdidos. Até hoje, o Senhor Jesus ainda salva e busca os perdidos. E esse é o tema da mensagem de hoje. O Senhor Jesus ainda busca e salva perdidos, sim. Nós poderíamos falar de vários relatos aqui de pessoas que tiveram o seu coração transformado. Saulo, aquele que perseguia cristãos, no caminho de Damasco, tem a sua vida transformada, passando a ser um dos maiores missionários que nós podemos relatar. Mas não foi somente naquele tempo. Hoje, ainda o Senhor Jesus busca e salva os seus eleitos. Mas vamos para a exposição do capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E no verso 1, inicia com o seguinte relato. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Percebam que o Senhor estava atravessando a cidade, ele estava entrando em Jericó, mas o objetivo do Senhor Jesus era ir até Jerusalém. Se você voltar lá para o capítulo 9, versículo 51, nós iremos ver que o Senhor Jesus começa a sua caminhada rumo a Jerusalém, onde ele sofreria pelos nossos pecados, onde ele passaria por sérias dificuldades. Mas aqui, o texto fala que ele passa por Jericó. E dentre alguns objetivos que o Senhor Jesus tinha, com certeza, amados, um deles era buscar os seus eleitos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Tendo em vista tudo isso que eu falei, eu quero destacar 4 fatos do versículo 2 ao versículo de número 10. O primeiro fato que eu quero relatar para os irmãos é a persistente intenção de Zaqueu, do versículo 2 ao 4. Volte-se para o texto, versículo de número 2. O texto diz, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. A palavra maioral aqui, ele é o chefe. Zaqueu é o chefe, é o líder dos publicanos. E esses publicanos eram os coletores de impostos do Império Romano. Ou seja, Zaqueu era o líder dos coletores de impostos do Império Romano. E Jesus, amados, estava ali passando por aquela cidade, a cidade onde Zaqueu estava. O publicano Zaqueu. Vale falar do contexto aqui, porque os judeus não tinham tanto apreço com os publicanos, com os coletores de impostos. Porque muitas vezes esses faziam cobranças abusivas. Imaginem, nós aqui na cidade de Fortaleza, ou você que nos visita, que é de outra cidade, imaginem vocês ser cobrados com taxas abusivas. Qual seria o sentimento de vocês? Esse era o sentimento do povo. O povo eles não tinham tanto apreço em relação aos publicanos. Agora percebam,
Esses enganavam as pessoas, né? Eles defraudavam as pessoas. E a palavra, o significado da palavra Zaqueu, pasmem, é aquele que é puro, aquele que é justo. Aquele que é justo, aquele que é puro, ele engana as pessoas. E esse é Zaqueu. E o relato bíblico diz que Zaqueu, esse homem, ele tinha um objetivo. E era o quê? Era ver o Senhor Jesus. Mas, a priori, ele não consegue ver o Senhor Jesus. Volte seus olhos para o versículo número 3, que diz: procurava ver quem era Jesus, no caso Zaqueu, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Zaqueu aqui tinha duas dificuldades. Primeiro, que existia uma multidão, e quem já teve, um exemplo, na Praça do Ferreira, quando tem aqueles artistas no meio, no centro, e fica uma multidão ao redor, olhando para o artista ali. E para quem chega depois, é difícil você ver quem é que está se apresentando. E além da multidão, Zaqueu tinha outra dificuldade. Ele era de baixa estatura. Se coloquem no lugar de Zaqueu, buscando ver quem era Jesus, e não conseguia. Mas Zaqueu, ele tinha esse objetivo: ver o Senhor Jesus. Ele é persistente. E diante da sua insistência, ele conseguiu ver. Ele conseguiu ver o Senhor Jesus. Versículo 4 diz: então, correndo adiante, ele subiu a um síncomoro, a uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Percebam, amado, olhe para o texto. O texto fala que ele correu adiante. Zaqueu correu, ele correu para subir em uma árvore. Eu estou falando de alguém rico. Se você voltar para o versículo 2, é um homem rico, riquíssimo, que se coloca em uma posição de subir em uma árvore, como se fosse uma criança querendo ver algo. Alguém rico sobe em uma árvore para ver o Senhor Jesus, disposto a passar vergonha. Ele subiu em um ponto estratégico. E, meus irmãos, e aqui chegamos no segundo ponto dessa mensagem. Algo surpreendente aconteceu na vida de Zaqueu. Primeiro, a surpreendente afirmação do Senhor Jesus. Versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Vamos lembrar do cenário. Existia uma multidão, certo? Alguém que era famoso na época. Zaqueu está lá em cima de uma árvore, e esse alguém famoso diz: Zaqueu, me convém ficar em tua casa. Olhando para esse texto, eu lembrei dos candidatos na época de eleição. Eles vão até a casa das pessoas, né? Sentam, tomam um café, aquela alegria. E esses que recebem, muitas vezes, ficam felizes. Candidato fulano de tal veio na minha casa. Eu não estou falando que eu concordo, tá, irmãos? Eu estou falando de um fato. Candidato fulano de tal veio na minha casa, que alegria, tira uma foto, coloca no grupo dos WhatsApps, fulano de tal, candidato fulano de tal veio na minha casa, tomou café, e ficam felizes com isso. Mas, irmãos, quem estava ali era o Senhor Jesus, era o Verbo encarnado, era o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o maravilhoso conselheiro, estava ali dizendo: Zaqueu, me convém ficar em tua casa. Não era alguém qualquer, não era uma criatura qualquer, era o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, aquele que salva pessoas, aquele que iria dar a vida pelos seus eleitos. Se coloquem no lugar de Zaqueu. Jesus dizendo para você: me convém ficar em tua casa.
Meus irmãos, percebam 2 detalhes aqui no versículo 5. O Senhor Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, me convém ficar em tua casa. O Senhor Jesus sabia o nome de Zaqueu. O Senhor Jesus sabe o nome de cada um de nós. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe o nome de cada um aqui. E o texto também diz que ele me convém ficar em tua casa. Zaqueu, é necessário ficar em tua casa. Não é simplesmente um desejo do Senhor Jesus de ir na casa de Zaqueu, não. Era necessário. Aquele encontro estava decretado pelo Senhor. Me convém ficar em tua casa. Veja no versículo 6 a reação de Zaqueu. Olha, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Percebam o texto. Ó. O texto fala que ele desceu a toda pressa. Existe uma pressa nisso. Volte para o versículo 4. O texto fala, então, correndo adiante, ele correu para subir uma árvore, agora ele desce correndo para receber o Senhor Jesus. Que alegria, meus irmãos. Se coloquem no lugar de Zaqueu, receber o Senhor Jesus. Amados, deve ter sido um momento de muita alegria para Zaqueu. Assim como seria para cada um de nós. Seria um momento de alegria. Receber o Senhor Jesus na minha casa. O Messias tão esperado. Diante dos nossos problemas enfrentados, diante das nossas angústias, o maravilhoso conselheiro aqui, na minha casa. E o texto é bem claro, Zaqueu, ele recebeu o Senhor Jesus com toda a alegria. Mas nem todos compartilhavam da alegria de Zaqueu. Olha o versículo 7. O que é que diz? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu alegre por receber o Senhor Jesus. Aqueles que estavam fora murmuravam, como é que pode? O Messias tão esperado se hospedar com um pecador? Lembre do contexto. O povo odiava os coletores de impostos, porque eles enganavam. De certa forma, eles se sentiam traídos. O povo se sentia traído por causa dos publicanos. Os judeus não se sentavam, não tinham contato com os publicanos. Não se assentavam para comer com os publicanos. Não recebiam os publicanos em sua casa. Contudo, o Senhor Jesus já havia falado sobre os publicanos e pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 29, existe um relato do Senhor Jesus sobre os publicanos. Lucas 5, 29 diz, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, o povo que murmurava não conseguia enxergar que quem estava na casa de um pecador era o Senhor Jesus. Aquele que veio chamar pecadores ao arrependimento. Era o Senhor Jesus, amados. Porque o povo dizia, talvez imaginava, logo de um pecador, tanta casa para o Senhor Jesus ir, aí ele vai logo para a casa de quem? Zaqueu. Mas, amados, o Senhor Jesus veio chamar os doentes, diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim
pecadores ao arrependimento. É o Senhor Jesus que estava ali na casa de Zaqueu, meus irmãos. E quando Cristo, quando o Salvador entra na casa de alguém, tudo se transforma. Quando Cristo entra no coração de alguém, tudo se transforma. Você não é mais a mesma pessoa. Não é. Não é, amados. Cristo transforma a vida das pessoas. E assim como mudou a vida de Zaqueu. No versículo 8, o nosso terceiro ponto, nós iremos ver a evidência da conversão de Zaqueu. Volte seus olhos para o capítulo 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aquele que enganava, aquele que defraudava, se arrepende daquilo que fez. Zaqueu, na sua casa, com o Senhor Jesus, escutando a palavra da verdade, escutando ali o verbo falando a ele, ouvindo a melhor parte. Lembram quando Maria, a irmã de Marta, Jesus na casa delas, e Maria aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Zaqueu estava com a melhor parte. É por isso que acontece essa mudança na casa, no coração de Zaqueu. Zaqueu escutou a melhor parte. Zaqueu escutou os melhores conselhos. Escutou ao ponto de se render, de reconhecer. Percebam, amados, um detalhe, eu peço que você volte os olhos aí para o texto. O texto diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Perceba o que Zaqueu diz. Senhor, esse Senhor está em caixa alta. Aqui, Zaqueu, ele diz, ele reconhece que o Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Ele é o meu Senhor. Senhor. Depois de reconhecer, o texto continua, que ele reconhece, e teve uma boa atitude. Zaqueu convertido diz, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Alguém avarento, alguém que acumulava riquezas, tem a sua vida transformada. E aquele que era apegado ao dinheiro resolve dar metade dos seus bens aos pobres. E ele disse que se enganou alguém, ele devolve 4 vezes mais. Zaqueu resolve reparar o dano que tinha feito à sociedade. Deixa eu trazer uma aplicação para nós, diante do que nós lemos até aqui. Quando Cristo transforma uma pessoa, ela se torna uma nova criatura. O seu velho homem, o corpo do pecado morre e ele passa a ter uma novidade de vida. Vida para Deus em santidade. Zaqueu escutou do Senhor Jesus. E ele não ocultou os seus pecados. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Um homem avarento reconhece que é um pecador. Reconhece diante do seu Senhor e tem uma atitude em relação àquilo que ele passou a acreditar. Aí eu trago uma pergunta para nós. Nós, que um dia professamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós falamos para a igreja, falamos para o conselho, sim, Cristo é o meu Salvador. Será que se realmente nós tivemos essa mudança, ou foi um simples teatro para agradar alguém, buscando enganar alguém, ou até a si mesmo? Porque aqui nós podemos ver uma evidência real de alguém que teve uma vida transformada.
E muitos, eu diria alguns, vêm para a igreja achando que o simples fato de vir à igreja, a minha salvação está garantida. O simples fato, sei lá, de dar um estudo, de cantar, de pregar, de vir todo domingo, a minha salvação está garantida. Hoje eu cumpri lá, hoje eu estive pela manhã, à noite eu já não vou, mas a minha salvação está garantida. Tem gente, amados, que se engana com isso. Infelizmente, estão caminhando para o inferno dentro da igreja. Ouvindo sermão após sermão, ouvindo estudo após estudo, e não tem uma mudança de vida. Não existe uma mudança. Entendam, Zaqueu, ele defraudava. O Senhor, Cristo mudou a sua vida. Alguém avarento dá metade dos bens aos pobres. É um sinal de alguém que não tem dificuldade em ajudar o próximo. Vamos supor que você é alguém que traía a sua esposa. Você é um homem e você é mulher, vocês traíam o seu esposo e a sua esposa respectivamente. Imaginem isso. Aí vocês professaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O que acontece? Ainda continua traindo a esposa, ainda continua traindo o marido. Antes eu mentia, eu continuo a mentir. Antes eu enganava, eu continuo a enganar. Não, amados. Os nossos pecados devem ser... nós devemos pedir ao Senhor perdão e alcançaremos misericórdia. Nós devemos viver em santidade. E esse é um chamado urgente. Não é um chamado, tipo, você escuta uma mensagem... Deus, o Espírito Santo toca o teu coração, rapaz, eu tenho que mudar nisso. Aí você fala, não, semana que vem eu mudo. Não, vai ser a última vez que eu faço. Não, 2025 vai ser o ano da mudança. Sabe aquelas dietas que as pessoas inventam? Não, a partir de amanhã eu vou fazer dieta. Não, a partir do mês que vem eu vou entrar na academia e nunca concretiza. O chamado para a mudança é urgente, amados. Não é como essas coisas que eu citei, não. Nós somos chamados para vivermos em santidade, para ter uma mudança de vida. Se realmente tivermos um encontro com o Senhor, se entendemos que Cristo é o nosso Salvador, nós devemos nos assemelhar a Ele em vida. Deve ter mudança, amados. Não se vanglorie, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, eu sou de uma igreja que prega o evangelho puro e simples. Ok, tudo isso é verdade, mas sem mudança de vida, você tem todas essas bênçãos caminhando para o inferno, amados. Nós iremos orar ao final dessa mensagem, que você possa se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Não é somente aqui para apontar pecados, não. Eu lhe mostro a solução é: se arrependam, confiem no Senhor, confiem, amados. Não vivam de qualquer forma, não vivam como os ímpios vivem. Vivam para a glória de Deus. O Senhor Jesus é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Produzam frutos de arrependimento, amados. Quando João Batista, ele exorta o povo a se arrepender, lá em Mateus 3,8, ele diz, produzam um fruto digno de arrependimento. Que não seja um falso arrependimento, um teatro, amados. O falso arrependimento é aquele que é professado com os lábios e você não demonstra na vida. Ou até, no domingo eu sou crente. Amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, eu sou alguém que não faz nada do que eu escutei no domingo. Não faz nada do que eu li nas Escrituras. Que possamos mudar. E esse chamado é urgente. Hebreus 3,13
fala do dia que se chama hoje como tempo de mudança. Hebreus 3,13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama... Qual dia? É hoje, amados. Não é amanhã. Nós somos chamados para mudar de vida, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vivamos para a glória de Deus, amados. Que possamos viver não somente no domingo, mas em todos os dias. E se tem alguma dificuldade que você enfrenta há bastante tempo, conversa com o pastor, conversa com o conselho. Conselho, me ajuda. Estou com dificuldade nisso há bastante tempo. Com certeza eles terão uma palavra para você. Não se sinta só. Não tenha em mente que você chegou aqui, aí vem um pastor de fora que me exorta. Eu te falo a solução: se arrepende, se volta para Cristo. Se não está conseguindo, conversa com o conselho. Não oculta, amado. Não oculta. Busque ajuda. E que essa ajuda seja urgente. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. E nos versículos 9 e 10 do capítulo 19, nós iremos ver a garantia da salvação de Zaqueu. Se volte para o verso 9 que diz: então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amados, Zaqueu estava perdido, caminhando para o inferno. Mas o Senhor tinha algo para Zaqueu. O Senhor tinha algo para aquele homem. Zaqueu fazia parte dos eleitos do Senhor. Existia uma promessa também para Zaqueu, promessa essa de uma aliança feita com Abraão em Gênesis 17, versículo 7. Deus estabelece ali uma aliança com Abraão e agora Zaqueu é herdeiro dessa aliança que Deus fez com Abraão. Houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão. Zaqueu é alguém que faz parte da aliança do Senhor. E não somente ele, a sua casa foi alcançada pelo Senhor. O texto 10 continua. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sim, assim como Zaqueu estava perdido, nós estávamos perdidos, amados. Antes da nossa transformação, da nossa conversão, nós caminhávamos para o inferno. Gênesis 3 mostra bem a queda do homem. Adão pecou. E isso chegou até nós. E uma pessoa sem Cristo, ela anda perdida. Uma pessoa sem Cristo, ela está morta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tínhamos disposição para buscar ao Senhor. Mas aí vem o Senhor Jesus e impacta os nossos corações, transformando as nossas vidas. Assim como um dia Ele transformou o coração de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sim, estávamos perdidos e esse Senhor, o Senhor Jesus, Ele veio buscar. E essa fala é daquele bom pastor que foi prometido lá em Ezequiel 34. Ezequiel disse que o Senhor buscaria a ovelha perdida, Ele enfaixaria a ferida, Ele fortaleceria. E esse bom pastor é que nos resgata,
é que cuida de mim, é que cuida de você, que fala conosco através de uma mensagem, para que nós venhamos a nos encorajar e ter realmente uma mudança em nossas vidas. Ele veio buscar, e o texto fala que ele também veio salvar os perdidos. Isso é graça do Senhor, meus irmãos. E isso é graça do Senhor. Esse Senhor Jesus, ele estava prestes a morrer, já crucificado, e mesmo na cruz, ele salva pessoas. Como assim, Amadeu? Vamos lá. Vamos adiantar o texto aí. Você está no capítulo 19? Vamos até o capítulo 23, a partir do versículo 33. Lucas 23, a partir do 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus o escolhido. Versículo 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou ao pedido dele: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor estava crucificado em meio às suas dores, mas ele ainda salva pecadores, porque ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele salvou a um homem que estava prestes a morrer, um homem que estava condenado à morte, um homem que há poucos instantes iria morrer. Mas o Senhor tinha algo na vida daquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, o Senhor Jesus ainda hoje busca e salva perdidos. Sim, ainda hoje Ele busca e salva perdidos através da sua mensagem. Pode ser que você esteja aqui pensando em um filho, em uma filha, em um parente, em que você ora há bastante tempo e essa pessoa não é salva, essa pessoa não muda de vida. Ou talvez esses estiveram até aqui, ou em outra igreja, e não estão mais no caminho do Senhor. A mensagem que eu tenho para você é: continuem orando. Continua orando. Clame ao Senhor. Clame por mudanças. Que essa pessoa na qual você ora, dia após dia, ano após ano, que ela possa ser salva. Orem pelos seus familiares que não são crentes. Clamem. Não digam: pastor Amadeu, mas é difícil.
É difícil. Você não sabe o que eu enfrento com meu filho. Você não sabe o que eu enfrento com a minha filha. Você não sabe o que eu enfrento com meu marido. Você não sabe o que eu enfrento com a minha mulher. É difícil demais. O que eu tenho a falar para você é que ninguém é tão ímpio que o Senhor não possa mudar. Ninguém, amados, ninguém é tão ímpio que o Senhor Jesus não possa mudar e transformar a vida dessa pessoa. Nós estamos aqui convertidos, não é porque somos bons, não. É porque um dia entendemos do Evangelho da salvação e isso é graça de Deus. E essa mesma graça pode impactar essas pessoas na qual vocês oram. Orem, clamem. Clamem, que essas pessoas possam ser despertas pelo Evangelho do Senhor. Clamem, clamem. Ninguém é tão ímpio que o Senhor não possa converter. Tenham isso em mente. Chegando na conclusão dessa mensagem, no início eu levantei um questionamento, né? Nenhum rico entrará no reino de Deus? Nenhum. É isso? Nós vimos que um homem pobre, que pedia esmolas, ele foi salvo. E alguém rico, um jovem rico, não foi salvo. Então o segredo é ser pobre? Não, amados. A salvação não depende de cor. A salvação não depende de raça, a salvação não depende se você é rico, a salvação não depende se você é pobre, a salvação depende de um novo nascimento em Cristo Jesus. A salvação depende disso, amados. A questão não é dar tudo para ser salvo, a questão não é dar metade para ser salvo, a questão é eu entender a mensagem do Evangelho, a questão é eu me arrepender dos meus pecados. É isso, amados. Larguem os seus pecados. Você que está aqui, que ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, existe um chamado urgente. Arrependa dos seus pecados e tenha fé no Senhor Jesus. Ele é fiel e misericordioso para perdoar pecados, meus irmãos. Aquele que deu a vida por nós, aquele que foi pregado no madeiro por nós, ali foi real. Não é uma história que alguém conta, não. Ali foi real, foram dores reais. Tudo isso por mim e por você. Se arrependa, amado. Peça perdão. E se você entendeu dessa mensagem, procure a liderança. Eu quero participar da classe de catecúmenos. Me ajuda a entender melhor dessa palavra que salva, dessa palavra que transforma vidas. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Os ricos, sim, eles podem alcançar a vida eterna. Percebam que Zaqueu é um relato que está somente em Lucas. A cura do cego de Jericó está em Mateus, Marcos e em outros evangelhos. O jovem rico está em Mateus, em Marcos. Somente Lucas destaca o relato de Zaqueu. E nisso podemos ver que sim, os ricos, se arrependerem dos seus pecados, se tiverem fé no Senhor Jesus, eles habitarão com o Senhor. Mas Amadeu, o Senhor Jesus disse que, capítulo 18, versículo 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui, o Senhor Jesus queria só mostrar a total incapacidade humana por suas forças de alcançar a misericórdia do Senhor. É tudo graça de Deus. É tudo graça. Ter boas condições não te faz merecedor do reino de Deus. Você ser pobre não te faz merecedor do reino de Deus. A salvação depende de um novo nascimento em Cristo Jesus.
é uma transformação. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não é o que eu dou. Não. Se eu entendi, eu passo a ter uma atitude de mudança. Se você enganava, se você se prostituía, se você roubava, eu não sei o que você fazia antes do Evangelho. Mas se Cristo te alcançou, nós somos chamados a ter uma nova vida. E esse é o Evangelho, a transformação. Amados, eu queria que os irmãos abrissem comigo 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou encerrar com esse texto. João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Tenham sempre isso em mente. E que o Senhor possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Que possamos sair daqui revigorados, dispostos a orar mais pelos nossos familiares, dispostos a orar mais pela programação que vai ter em Quixadá, que Quixadá possa ser conhecida de um povo que teme a Deus. Orem pela nossa nação, façamos isso, e que o nosso país possa ser transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver esse Evangelho. Nos ajuda a entender dessa mudança e não apenas filosofar, como se, um dia eu vou mudar, outro dia eu vou. Mas que seja algo que possamos ter atitude, Senhor. Muda a minha vida, muda a vida dos meus irmãos aqui presentes. Sim, um dia professamos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas, Pai, faz com que venhamos a cada dia nos parecer mais com o Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Carecemos de Ti, carecemos da Tua glória, carecemos do Teu Espírito Santo, Senhor, conduzindo em nossas vidas, meu Pai. E que tanto a mim, como os meus irmãos aqui presentes, venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.